Oi pessoal, eu tô a bordo do XC40 e eu vou entrevistar hoje a Cris Zambon. Ela é professora, doutora e consultora de estratégia empresarial. Ela vai falar um pouco pra gente sobre empreendedorismo feminino. Acompanhe aí. Muito obrigada. Vamos dar uma volta agora de XC40 enquanto a gente fala sobre assuntos de mulher. Vamos, adoro. Mas não é qualquer assunto de mulher. Sim. As pessoas já logo pensam, vai falar de esmalte. Não, a gente vai falar de empreendedorismo. A Cris manja muito disso. E, bom, como a gente tá... Esse mês a gente acaba se preocupando um pouco mais com esse conceito de Dia da Mulher e tal. E a gente pra refletir um pouco sobre isso, né? Vem muito aquela coisa da mulher, então, tentar... Ela começa a ver as variadas formas que ela tem de poder... Opções que ela tem para trabalhar. Mercado de trabalho, né? Só que muita gente vê assim, pô, eu adoro fazer isso, que seja do simples, da decoração de aniversário, a toalha bordada, ou realmente a ser uma empresa grande, ou gerir uma empresa grande, né? O que tu tens visto? Como é que o mercado tem se comportado em relação à mulher como empreendedora? Então, Débora, primeiro é um prazer enorme estar aqui contigo, porque, né, com esse público lindo da Débora, que deve ser, porque ela é maravilhosa, sou fã dela, e você é um exemplo disso, né? Eu acho que o lugar de mulher é o lugar que ela quiser estar. São 21 anos meus dentro da educação, né? E trabalhando com alunos, né, de graduação e pós-graduação, que muitos deles, a grande maioria, têm um interesse em empreender. Seja o intraempreendedorismo, criar novos projetos, novos produtos para as empresas nas quais eles trabalham, e também criar os próprios negócios. Quando ele cria um produto, mesmo que ele já esteja numa empresa, ele está sendo empreendedor. Ele está sendo empreendedor porque ele está criando uma nova realidade, né? Então, dentro desse processo, as mulheres, elas estão cada vez mais presentes dentro de sala de aula. Quando a gente for fazer uma análise, né, do ensino superior brasileiro, hoje, você tem muito mais mulheres estudando na graduação e na pós-graduação do que homens no Brasil hoje. Então isso significa o quê? Uma força de trabalho maravilhosa e uma capacidade de inovação dentro, né, dessas áreas nas quais elas atuam muito grande. Então, quando a gente fala de mulher e a gente fala da possibilidade de criar novas realidades, novos negócios, a gente pensa assim, no que isso vai se diferenciar de um homem empreendendo? Né? Até porque a reação a isso é diferente por conta do mercado, né? Sim, eu vejo que tem a questão da coisa do mercado e tem a ver também com as competências que hoje, tanto homens quanto mulheres, precisam para empreender. A gente chama de hard skills, que são as competências técnicas para você fazer alguma coisa, e soft skills, que são as competências socioemocionais para você fazer alguma coisa. Que é como cada pessoa reage em cada situação, seja de desenvolvimento, seja uma crise interna entre pessoas, enfim. Perfeito, como elas reagem, né, aos desafios que elas têm no dia a dia para criar alguma coisa. Então, assim, eu preciso, por exemplo, liderar. Liderar é uma das características que, né, uma competência socioemocional que as pessoas precisam dominar hoje em dia, porque ninguém faz nada sozinho, as coisas acontecem em rede. Para você criar um produto para a sua empresa, você precisa muitas vezes do quê? De uma curadoria, de uma consultoria, de algo que os outros possam te ajudar dentro do processo. E você saber se relacionar, gestão de conflitos, resolução de problemas, a própria networking, né? Criar essas amizades, essas redes de contato são fundamentais. E a mulher, dentro disso, a gente chama que a mulher ela tem uma liderança dotada de sentimento. Tem cargos que antes eram exclusivamente de homens, que algumas empresas estão preferindo ter mulheres porque elas conseguem ter uma visão diferente do que está acontecendo. E em algumas situações de crise elas conseguem agir de forma melhor. Né? Então... E existe uma pressão agora também por uma maior diversidade dentro das organizações, né? O que significa isso?
Como a gente tem ISO 9000 de qualidade, por exemplo, eu tenho hoje certificações, que são certificações sociais e que vão como um selo do produto, no qual tem a ver com diversidade. E um dos aspectos que eles levam em consideração para a diversidade é a questão do quê? A questão de a quantidade de mulheres dentro de posições de tomada de decisão. Então, de chefias, de direção. E isso cresceu muito recentemente, né? Tipo, nos últimos 10, 20 anos. Eu penso que sim, por vários motivos, né? Um é porque nós, como consumidores, somos mais conscientes dentro do processo e a questão ética e social nessa tomada de decisão de compra influencia. Então, você tem hoje no Brasil, principalmente classe C e D, hoje um número expressivo de mulheres como chefe de família, né? Então, nem todos os homens estão presentes dentro da criação dos filhos e a mulher ela acaba tendo um papel de tomadora de decisão dentro do consumo, né, de bens de consumo duráveis e não duráveis bastante grande. A gente vê que o conhecimento do todo faz uma diferença incrível isso, na hora de gerir alguma coisa. Sem sombra de dúvida, né? Isso está mudando muito, né? Eu tenho amigas, por exemplo, que são grandes executivas fora do Brasil, no qual, né, ela tem filhos, ela é casada, e por ela ter um cargo, que é um cargo fantástico dentro daquilo que ela atua, eles escolheram o marido ficar em casa com os filhos e ela trabalha. Então essa perspectiva já é uma realidade. Já é uma realidade, exatamente. A gente já vê alguns casos bem pontuais, porque o homem, ele tem muitos, eu acho que a grande maioria tem dificuldade de aceitar isso, né? Acha que vai mexer na masculinidade dele, mas eu acho muito bonito. Isso depende muito, né? Acho que depende muito da criação desse homem. Exatamente. E as coisas estão mudando também, né? A tendência é a gente chegar num ponto de equilíbrio, né? Na minha concepção, os homens e as mulheres, eles são diferentes, mas eles são complementares. Exato. Então, eu vejo que você pega a década de 80, por exemplo, e você pega a moda. E a moda ela é a expressão da cultura de um tempo, né? Como se fosse uma fotografia. E você pega, por exemplo, a moda feminina, né? As mulheres com ombreiras, tailleur, né? Ternos, gravatas, camisões. Então, há uma tentativa da moda de colocar a mulher com as mesmas roupas que os homens usavam. O que significa isso? Você tinha que se travestir, entre aspas, no sentido de você se fantasiar, para você estar ocupando espaços que antes você não podia. Era o empoderamento da mulher pela roupa que ela estava usando, como se isso fizesse toda a diferença. Que loucura, né? É doido. Mas assim, como é que tu vê hoje? Hoje se fala muito de empoderamento feminino. Sim. Só que tem muita coisa desvirtuada também, né? Até ontem eu estava falando com uma psicóloga que também deu entrevista aqui e ela falou: não adianta as mulheres serem como os homens, porque não são. A biologia é diferente, a mulher tem intuição, a mulher tem vários poderes que ela pode utilizar. Não quer dizer que ela não possa ocupar os altos cargos executivos e ela pode e deve, né? Só que realmente, como tu falou, são diferentes, são complementares. A sociedade tem que começar... Porque o que acontece? Se a gente foi de um extremo ao outro, né? O ser humano adora isso, né, Débora? O ser humano adora 0,80, né? As pessoas, elas são diferentes e, ao mesmo tempo, as pessoas também, elas... Hoje, eu tenho muito mais diversidade do que é aceitado na sociedade do que há 15, 20 anos atrás. O que eu quero dizer em relação a isso? Vamos pegar, por exemplo, uma campanha da Dove, que pra mim foi um marco, que é a campanha pela Real Beleza. Eu me lembro dessa campanha. É sensacional. É sensacional. Tá? Então eu tenho, corpos, mulheres de todos os tamanhos, formas, cores, credos, né? E ali começou realmente um divisor de águas pra gente começar a perceber realmente, né? Calma, vamos trazer pra realidade, né? Isso, e no sentido do quê, né? Essa diferença, ela é boa. A gente vê isso na moda, a gente vê isso nos carros. Exatamente, ela é boa. E a gente tem que complementar, né? Um complementar o outro, né? Sim, e o diferente é bom, né? Eu acho que a gente, durante muito tempo, vive sobre a égide, né, de uma força muito grande da sociedade, no sentido de ter que se encaixar em determinados padrões e modelos. E você hoje consegue criar novos caminhos. Quando a gente fala de economia circular, quando a gente fala de economia criativa, novos negócios, economia colaborativa, né? Uber, Airbnb, o próprio Netflix, a gente pensa de uma outra forma do mundo viver e que tem a ver muito mais com você aproveitar experiências e você ter menos posse das coisas. Dentro dessas experiências, você amplia o leque de possibilidades nas quais você pode atuar
dentro disso, nessa criação de negócios. E essa visão da mulher que é muito rica, porque a gente muda muito durante a vida, né? O que tu dirias hoje, né, para uma mulher que ficou muito tempo parada em casa, resolveu agora ir para o mercado de trabalho e falou assim, não, eu vou abrir uma empresa de tal coisa. Ok. Quais são os primeiros passos? Porque a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Empreender já não é fácil. Empreender no Brasil, menos ainda. Você sabe que eu trabalho com mulheres, né? Eu trabalho com mentoria empresarial e, né, da grande maioria das clientes que eu tive, realmente são mulheres. Então, o que a gente vê? Primeiro, o conhecimento que a gente tem sobre a experiência de vida transforma essa mulher. Ela vai buscar um segmento onde ela vai trabalhar, que ela tenha conhecimento prévio em relação àquilo. Em relação ao público, em relação ao produto ao qual ela está trabalhando. Sem inventar moda de coisa que não sabe fazer. O que acontece? Ela pode inventar moda se ela quiser. Mas precisa ela precisa se capacitar, ela vai buscar, né, conhecimento para ela se capacitar. E tem uma série de redes de apoio que existem em Florianópolis hoje que trabalham com isso. Eu tenho a rede de mulheres empreendedoras, eu tenho a Mulheres do Brasil, que são movimentos dos quais vocês podem procurar e buscar o quê? Conhecimento, capacitação gratuita para começar o próprio negócio. O próprio Sebrae tem um programa chamado Sebrae Delas, no qual você se inscreve para participar. Olha que legal! Que é gratuito e que tem um programa todo de formação de novas empreendedoras, só mulheres. Né? Então, tudo isso gratuito aqui em Florianópolis. Então, às vezes a gente acha que eu preciso, eu só vou empreender depois que eu fizer aquele curso, ou depois que eu me formar, ou depois quando os meus filhos estiverem mais velhos. Se você tem vontade de fazer isso, você tem que compreender que no primeiro momento você não vai ganhar dinheiro com isso. Você vai investir para você poder criar, né, a tua profissão como empreendedora dentro daquela área e começar a tirar dinheiro daquilo, né? Mas vai demorar um tempo. Então a resiliência, né, que é uma competência comportamental, é uma das principais competências que você tem que ter para você poder tratar com esses desafios que você vai ter ao longo do tempo. Eu acho que uma das coisas que fica assim, muito presente para mim é que as mulheres precisam se apoiar também, né? Por isso que eu fico muito feliz de estar aqui participando, né, desse programa com você, porque eu admiro muito o trabalho que você faz, né? E eu acho que o protagonismo feminino, as mulheres poderem se apoiar dentro desse processo, que é uma coisa sororidade, é uma coisa que tem muito pouco hoje em dia, né? E é uma coisa que faz totalmente diferença, né? Porque a gente sente... O que eu vou te falar? A gente tem muito aquela coisa, mulher se arruma, existe uma frase que fala, mulher não se arruma pra si nem se arruma pra homem, ela se arruma pra outra mulher. Tá. Então a gente sente que entre mesmo as mulheres existe uma coisa competitiva muito forte. Pois é. Então quando acontece essa identificação das mulheres dizerem não à sororidade, né? Cara, faz uma diferença incrível, porque elas se unem de uma forma saudável, né? Sem querer, agora bater boca com o mundo e tal. A questão não é essa. A questão não é brigar pelo feminismo, a questão é a gente, nós que somos pessoas que temos personalidade mais forte, que a gente briga mesmo, que a gente se mete no mercado masculino mesmo. A gente toma muito na cara, né? A gente sofre muito. É que a gente sabe que a única certeza que a gente tem na vida é a morte e os impostos. Então... né? E que mesmo morto a gente vai pagar imposto. Então a gente sabe disso. Então... Agora a gente poder, dentro desse processo, né, ter mulheres nos quais a gente se sente amparada. Por isso que eu digo assim, esses grupos, sejam eles reais, sejam eles virtuais, eu acho que eles são muito importantes para essa troca. A gente tem que ter mulheres que sejam exemplo para mulheres. Eu vou te dizer que na época que eu estava na faculdade, né, eu fiz administração de empresas, os grandes exemplos que eu tinha como executivos, né, que eram para mim espelho, eram homens, não eram mulheres. Então eu espero que cada vez mais nós tenhamos exemplos de homens maravilhosos, né, de mulheres maravilhosas, no qual a gente possa se espelhar dentro desse processo. O grande desafio da mulher hoje, eu acho, ela tem um espaço que ela possa cuidar dela, mas que efetivamente ela possa cuidar também da saúde mental dela. Isso. Né? E a saúde mental no sentido de estar com as amigas, cuidar de renovar, si. né? Renovar a energia para dizer, não, amanhã, vamos continuar cuidar, né? Fazer uma atividade física, cuidar de si mesmo, atividades que sejam, que recarreguem a energia dela, momentos de lazer. Porque hoje a gente vive uma realidade também de que a gente tá... não existe mais on e off, né? A gente chama isso de cibridismo. A gente tá ligado 24 horas por dia. Então, no celular, né, você, enfim, trabalha com a questão das mídias sociais, você tá trabalhando 24 horas por dia.
É de acordar de madrugada e falar, não, já que acordei, eu chego a ler notícias de madrugada. Que horror, né? Porque daí a gente estimula o cérebro a voltar a trabalhar. Daí às vezes eu falo, não! Porque daí eu começo a pensar algum lançamento de alguma coisa que aconteceu fora. Sim, ou responder algum comentário que foi feito. Ou editar um vídeo. Então, quer dizer, ou responder alguém que te mandou um WhatsApp. Então, o tempo todo você está trabalhando. Então, assim, gestão de tempo, eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem hoje no mundo moderno. É um bom tema para quem quer, para as mulheres que querem começar a empreender, né? Total. A gestão de tempo, a organização. Sim. Entre tu conseguir organizar esse tempo para casa, tempo para ti, tempo para trabalhar. Porque muita gente, eu vou dizer por mim, eu tenho home office. É um desespero. É um desafio, né? É um desafio. Tem horas que eu falo, não, eu vou num coworking porque eu preciso sentar, me organizar, porque senão a demanda é muito grande, né? Demanda de filhos, demanda de tu passou por um lugar, tu viu desarrumado e tu fala, ixi. E a gente, né? Então a gente é multitarefa total, né? E é uma coisa que a gente tem que reduzir um pouco. A gente tem que focar e conseguir fazer. Tem que reduzir porque, assim, na verdade, o que acontece, né? Quando a gente, por exemplo, foca em alguma tarefa que a gente tem pra fazer. Eu tenho 1 hora pra fazer essa tarefa, eu tenho 40 minutos pra fazer essa tarefa. E eu desligo das outras redes sociais, da TV que tá no fundo, do rádio, enfim, de qualquer outra coisa. O que acontece? Eu consigo, dentro desse processo, produzir muito mais em pouco tempo. Então quando você fala pra mim, Cristina, eu preciso ir num coworking pra poder fazer o negócio que eu quero, é porque ali você consegue focar no que você tá fazendo. E aí tu consegue gerenciar o teu tempo pra produzir efetivamente, né? Isso. Tu fica enrolando em cima de várias coisas. Eu, por exemplo, eu acho que outra coisa pra gente ver, quando que tu funciona melhor? Como? E aí é o gerenciamento do tempo realmente. Eu funciono melhor para produzir das 10 a 1 da manhã. Mas isso é o quê? Autoconhecimento. Né? Então o autoconhecimento, dentro desse processo de busca por excelência profissional, busca de novos negócios, novas oportunidades, é tudo nessa vida. Né? Primeiro porque eu acho que a gente deve ter prazer dentro desse processo de trabalhar. A gente passa muito mais tempo trabalhando do que fazendo, do que com os nossos filhos, ou com os nossos amigos, ou em casa, né? Desfrutando da nossa casa. E dentro desse processo a gente acaba... eu acho muito triste quando as pessoas só ficam felizes quando sextou, né? Então, quem empreende, não existe sextou. É uma palavra que eu desconheço completamente. Nem férias. Nem férias. Eu desconheço completamente. Por quê? Porque tu pode sextar, mas lá tu vai estar olhando alguma coisa e tu fala, de repente isso ali pode ser a solução pro que eu quero fazer. O lado bom do empreendedorismo que eu acho realmente muito bom, é que tu consegue ter a ambição de dizer assim, não, eu vou melhorar, eu vou estudar mais, eu vou me atualizar. E isso é muito bom, porque eu vejo a quantidade de pessoas que são funcionárias de alguém e elas têm aquilo ali, e é aquilo ali, o que eu tenho que fazer é aquilo ali. Mas tem 2 coisas disso que você falou que são muito importantes, e olha, essa daí é uma baita dica, tá? Do que tá acontecendo agora. Existem 2 fenômenos que estão acontecendo juntos. Um é chamado FOMO, né? Em inglês, Fear of Missing Out. Então você tem medo de ficar de fora, ficar de fora. Então você tem medo, por exemplo, no domingo, de você focar no teu trabalho, ou focar Enquanto está todo mundo domingando. Enquanto está todo mundo domingando. E o que essas pessoas estão fazendo nesse domingando, e como é que eu vou ficar sem saber o que está havendo? E daí tem pessoas que são assim, elas querem consumir todo o conteúdo, o que é impossível, e elas acabam não produzindo porque elas estão o tempo todo olhando tudo que todo mundo está fazendo. Então ele não é um protagonista da própria vida, ele não está dirigindo o próprio carro. Exatamente. Usando uma metáfora muito aplicável. Ele está acompanhando o que está todo mundo fazendo, mas não está produzindo para si, né? Isso é uma questão. A segunda é que a gente tem que ter uma coisa chamada, que o Domênico de Masi já criou já na década de 90, chamado de ócio criativo, que é o que você falou. Às vezes você sai com o seu namorado, e daí você vê e você tem um insight de alguma coisa que você pode usar no teu próprio negócio. Você tá ali num encontro, numa saída, você tá junto com seus amigos, e você tem uma ideia que você, na sequência, na segunda-feira, você vai usar no teu negócio ou na empresa na qual você trabalha. Então você precisa ter esse momento de desafogo mental, para você ter um insight e você ter uma ideia. Tu tem que liberar a mente daquela rotina que tá te consumindo muitas vezes, né? Isso. Fazer um caminho por um lugar diferente para chegar no mesmo lugar, né? Ter um aprender momento para si, ouvir, aprender uma coisa nova. Olha que oportunidade maravilhosa, tá? Existem várias escolas de yoga, de meditação, de boxe, de o que for. E a primeira aula sempre é gratuita.
por que se você quiser, você pode ficar todos os dias do ano fazendo uma aula gratuita de alguma coisa nova. É uma série de coisas que tu consegue fazer, até em qualquer assunto, mas também para empreender. Sim. Que são diversos cursos que tem na internet. Tem gratuitos. Tem plataformas que dispõem de cursos de Harvard. Gratuitos. Você só paga se você quiser ter o certificado. Exato, Universidade da Espanha, Universidade de onde tu quiser. É impressionante. Então, assim, quer empreender, tem que ter vontade. Tem que ter mas outra disposição. Coisa, né? Tem que ter... Agora eu lembrei daquela música. Mas não vou cantar. Então, o que acontece? Você tem que ter... Espera que nós vamos fazer uma parte de karaokê. Eu queria fazer karaokê, mas ninguém topou. Vamos fazer, super vamos fazer. Mas eu acho que isso é outro vídeo. Mas o que eu acho? Eu acho que a gente tem que ter vontade, mas tem que ter vontade todo dia. Uhum. Exato. Não, tu tem que... Porque tu tem que acordar muito fácil. Porque às vezes você tem vontade 1 dia, 2 dias. Mas daí você tá levando na cabeça e você tem que continuar a ter vontade. Pois é, mas de repente descobrir o que te motiva. Sim. E aí às vezes o que te motiva é o que te reenergiza. Mas tem uma outra coisa, né? É entender que você não tá criando um negócio, né? Seja, Cristina, eu não tenho a minha própria empresa ainda. Eu tô empreendendo dentro da empresa na qual eu trabalho, né? Isso é que vai trazer uma promoção pra você, é isso que vai trazer um reconhecimento, é isso que vai trazer um bônus, né? Nunca é sobre você, sempre é sobre o outro. Mas então, Cris, a gente vê que é uma coisa totalmente possível, né? Que tá aí, que tem uma série de ajudas, que seja essa rede de relacionamentos que tu falou, que seja Sebrae, que seja mulheres apoiadoras, indústria das mulheres e tudo mais. Então, para quem quer fazer isso, tem vários caminhos. É super possível. É um desafio gostoso. É lindo, eu acho que você criar a tua própria trajetória e ver o quanto você vai crescer e aprender dentro desse processo. Você não precisa viver esse processo sozinho, né? E compreender que dentro dessa trajetória você tem a possibilidade de descobrir coisas novas sobre você mesma. E eu acho que isso que é o mais rico do caminho. Isso é um assunto para uma semana, né? Então a gente está fazendo aqui super curto, só para dar uma ideia mais ou menos de como tem se posicionado a mulher dentro desse mercado de empreendedorismo. Eu te agradeço muito a participação. E agora eu queria te convidar para dirigir o carro para ver o que tu acha dele. Vai ser um prazer, adoro. Vamos. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you. 40? Eu achei espetacular. E eu fico pensando assim, não sei, a gente falou sobre tantas coisas, não tive a oportunidade de falar que eu trabalho realmente com inteligência para mercado de luxo, gestão do mercado de luxo. E assim, uma das coisas que me fascina no teu canal é poder ver na prática como é que essas marcas usam todos os artifícios e a qualidade delas. E os estudos e as pesquisas, desenvolvimento. Para encantar as pessoas, né? Então é sensacional poder vivenciar isso na prática. Né? Adorei. Baita experiência. Muito obrigada. E você, curta esse vídeo, compartilhe com suas amigas, com sua prima, com sua tia, com sua irmã. Curtam esse vídeo, compartilhem e esperem o próximo que tá chegando já já. Tchau, tchau. Tchau.